Olá, estamos começando aqui mais um estudo, um culto, vamos dizer assim, é um culto. E hoje eu quero trazer para você um assunto muito interessante, que é a questão da nova aliança. Nós estamos vivendo num período em que nós estamos observando tudo que está acontecendo e muitas pessoas no mundo cristão estão preocupadas, inclusive muitas pessoas preocupadas em renovar os seus votos com Deus, que é muito bom, enquanto uma outra parcela não está pensando nisso. Eu quero trazer você aqui para o nosso estudo, uma nova aliança, para que você possa então nos acompanhar, e entendendo o que nós estamos trazendo de informações aqui sobre esse assunto. Deixa eu só confirmar a minha... Então vamos lá, uma nova aliança. Lembrando que esse material vai ser exibido aí na TV Mais Sucesso, no canal As Profecias, no nosso Facebook, Fernando Mais Sucesso e Esperança do Advento, ok? Vamos lá. Primeiro, o mundo está passando por um momento assustador. Se você observar, nós estamos passando por um momento de uma crise mundial, crise de alimento, vários tipos de crise. Recentemente, no ano passado, houve uma infestação aí de gafanhotos numa região. Nós estamos tendo guerras, reais. Nosso século está mostrando guerras reais. Fora isso, nós estamos passando no mundo por um problema financeiro muito grande. O mundo todo está com seu problema de economia sendo abalado. A guerra, a Covid e lógico, os movimentos mundiais que estão ocorrendo estão trazendo transtorno também nessa área da economia. Ou continuando nesse pensamento, nós presenciando uma guerra que pode ter um desdobramento mundial. Nós temos aqui a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, que digamos assim, é o lado ocidental de uma guerra, e nós estamos tendo do outro lado, nós temos aí a questão de Rússia, Ucrânia, tudo lá nesse grande conflito que está envolvendo outras nações. E a gente tem acompanhado isso aí pelo YouTube e os outros canais também. Na política, vou falar política Brasil, na política Brasil você está observando alianças que acharíamos ser impossível no passado, mas hoje existem alianças. Inimigos antigos se reúnem em busca do poder, e isso tem acontecido. Enfim, o nosso mundo ele está passando por um grande movimento que nos traz os pensamentos sobre os últimos momentos. Roma, por exemplo, está realinhando a sua posição, que sempre foi uma posição de que nós estamos aqui, vocês são os demais. Hoje ela trouxe todo mundo para perto. Ela está fazendo uma nova configuração da igreja e assinaram tratados. Agora, esse aqui foi um tratado anterior, mas nós temos o tratado que foi assinado em setembro, 14 e 15 de setembro do ano passado, no Cazaquistão, onde houve ali uma unanimidade e uma reunião de todas as religiões, não só religiões cristãs, mas de todas as religiões, assinando acordos e tratados. Em Jeremias, nós lemos: eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras onde as estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Um detalhe muito importante, que muitas pessoas acreditaram que essa profecia que está em Jeremias, ela se cumpriu 14 de maio de 1948, quando foi então colocado e instaurado o Estado de Israel, certo? E no Estado de Israel houve um êxodo ao contrário. Os judeus que estavam no mundo passaram a vir para Israel, porque agora estão de volta à sua pátria. Detalhe importante, o Oswaldo Aranha foi o presidente da Assembleia Geral da ONU, que ali na votação determinou a fundação do Estado de Israel. Fato muito importante. Houve festa e muitas pessoas de todas as terras
vieram voltar para Israel. Mas Cristo ainda fala, Deus ainda fala conosco, que eis que vem dias que eu, o Senhor, farei um concerto novo com a casa de Israel. Um novo concerto. E esse é um texto muito importante, porque se vai haver um novo concerto, eu tenho que saber qual é esse novo concerto. E aqui em Jeremias nós continuamos ainda. Porque eles invalidaram o meu antigo concerto? Por que Jesus está dando a orientação de que vai ter um novo concerto? Porque o antigo concerto foi invalidado, quando Israel não cumpriu o seu papel perante o mundo de então. E um detalhe importante: eu porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Então agora Deus está falando de um novo concerto, em que ele vai trazer a sua lei ao coração do homem. Vai colocar no seu entendimento, vai colocar no seu coração. Fato importante sobre isso: o mundo de hoje despreza a lei de Deus. Aliás, o mundo de hoje despreza qualquer lei. Nós estamos vivendo numa insegurança jurídica tremenda, que aquilo que está escrito não tem validade, ou tem validade somente para algumas situações, não para todas as situações. Agora, no mundo espiritual, nós vemos que Israel, lá atrás, Israel é real, ela deixou a lei de Deus ser um dos pontos mais fortes da sua religião, sobrepujando inclusive a questão da salvação em Cristo, só que eles fecharam-se em torno de somente eles serem os escolhidos. E não era esse o propósito. A aliança que Deus fez foi que eles fossem o povo deles e pregassem o Evangelho. Agora Cristo nos fala de uma nova aliança. E ele pede: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno dos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Detalhe importante: Deus está nos dizendo para buscar ao Senhor, buscá-lo com todo o coração. Em Isaías 55 diz: escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e haveis de viver, porque eu farei convosco uma aliança eterna. Um detalhe importante, que mais uma vez fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. Este é o cálice da nova aliança, feito por Deus com o seu povo. A aliança é garantida pelo meu sangue. Jesus falando sobre isso. Então, esse fato importante que nós temos dentro de nós, que nós temos que observar. Qual que é a nova aliança que está sendo proposta para todos nós? E Hebreus 9,15 nos orienta. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todos nós. O que nós estamos vendo é que nós estamos chegando num tempo de realinharmos, recomeçarmos. Uma nova aliança quer dizer que nós temos que recomeçar. E veja: ora, o Deus da paz, que mediante o sangue de Cristo, da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o Senhor Jesus. Então, Jesus, ele estabeleceu o início de uma nova aliança. Mas o que é essa nova aliança? Mateus 26, 28 diz: pois esse é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. É uma nova maneira de pensar. Aqui, vós, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando Pedro está falando isso, ele não está falando aos judeus, ele está falando a todos que estão ouvindo, e ele fala esse detalhe: vocês são geração santa, povo escolhido de Deus, nação eleita, sacerdócio real. E da onde que ele tirou isso? Ele tirou isso do Êxodo, quando Deus fala com o seu povo, dá ordem para Moisés: vai lá, diga ao povo que eles são nação santa,
sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. Então agora Pedro está falando um texto lá do Antigo Testamento, de Êxodo, o início da nação judaica. E fala, olha, o mesmo que foi usado lá está sendo usado para vocês. Agora ele está falando aos gentios, a todos aqueles, se você ler todo o versículo, a todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. Esses fazem parte dessa nova aliança. Um detalhe interessante que agora é Paulo pregando, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto foram batizados em Cristo já foram revestidos de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E a promessa que foi dada a Abraão é de uma nação e depois de sermos servos e servos de Deus e estamos na eternidade com Ele. E agora Paulo está falando, olha, vocês que aceitaram a Cristo, vocês fazem parte da nova aliança. E essa é a nova aliança. Então, nós temos que observar isso. Abraão, qual que é a nova aliança? Abraão saiu do conforto de uma cidade grande e foi morar no deserto. Um detalhe importante sobre o Ur dos Caldeus, eu estudei isso logo na década de 80, eu estudei sobre isso. Foi publicado um livro que dizia a Bíblia tinha razão, e eu comecei a estudar aquele livro e achei cada coisa da arqueologia. A cidade de Ur era uma cidade avançada para o seu tempo. Tinha o zigurate, que é o templo no meio, e depois a cidade era toda formada em volta do zigurate. A cidade tinha casas de 2 pavimentos. Eles tinham um pavimento mais baixo para que os alimentos fossem conservados. Tinham jarros que eram como se fossem geladeiras, que ficava um material frio. Eles tinham a área de banho com azulejos. Você fala azulejo igual ao nosso, era um tipo de azulejo. Era um tipo de cerâmica polida, botada na parede. Como eu disse, tinham 2 pavimentos, coisa impressionante para aquela época de Abraão. Uma casa com um sobradinho. As ruas eram direcionadas para o zigurate. Existia um sistema de irrigação. E, pasmem, descobriram um sistema de esgoto que jogava todos os dejetos para fora da cidade. Uma cidade muito moderna, mas uma cidade pagã, uma cidade impenitente. E aí Deus falou para Abraão, sai da sua cidade. E ele foi para a casa da parentela. Aí Deus falou, não, sai daí que eu vou te mandar para outro lugar. Abraão recomeçou a vida mais de uma vez. Ele fez uma aliança com Deus e Deus renovou a aliança mais de uma vez. E nós encontramos outros também que fizeram essa aliança. Deus recomeçou a obra na vida de Jacó. Jacó, você se lembra? Ele tinha um concerto com Deus, teve que sair de casa, banido de casa, fez um concerto no caminho e Deus renovou o concerto dele. Deus modificou um novo começo, um recomeço. Nós temos que pensar nisso. Deus nos propõe, quando nós não estamos no caminho que Ele pediu, Ele nos propõe uma nova aliança, um recomeço. É um recomeço. Parar de fazer aquilo que está errado e fazer o que está certo. Muitas vezes nós olhamos para o fim, mas Deus olha para o começo. Muitas vezes nós ficamos observando aquilo, nos detendo sobre lá no fim, mas Deus está olhando no começo aqui. Veja, o começo da obra de evangelização, aparentemente uma coisa ruim. Paulo e Barnabé discutiram, dividiram. Deus transforma a maldição em bênção. O que era para ser uma maldição se tornou uma bênção, porque o evangelho foi pregado em dobro por esses 2 homens que deixaram de andar juntos, mas continuaram pregando o evangelho. Muitas vezes, uma nova aliança na nossa vida requer que Deus transforme o mal em bênção. Mas um detalhe importante é que você tem que observar. É você que pode observar que Deus transforma o mal em bênção. Às vezes nós não percebemos isso, que Deus transforma o mal em bênção. Nós estamos tão focados, às vezes, em ver a dificuldade e o problema, que não conseguimos observar
desde os pequenos movimentos de Deus até as grandes mudanças. Eu já tive experiências de que não observei que Deus estava agindo na minha vida. Eu, por exemplo, fiz um pedido a Deus que eu gostaria de viajar no Brasil, comprar um ônibus, transformar um motorhome e viajar ao Brasil, pregando a mensagem. Um dia Deus me disse: a sua voz será ouvida acima dos telhados. E aí fui para a TV. E uma vez chegando em Belém do Pará de avião, eu olhei, quando o avião foi aterrissar, eu vi os telhados. E me lembrei, Deus falou: sua voz será ouvida acima dos telhados. Eu falei: está sendo ouvido. Pelas ondas da TV, estão ouvindo a minha voz. Deus faz muito mais do que você pode pensar e do que você pode imaginar. Aliás, Ele faz muito mais do que muitas vezes nós merecemos. Isso é graça. José teve que recomeçar a sua vida. José teve que passar pela desilusão de ser entregue para os irmãos. Foi levado como escravo para o Egito. Foi jogado na cadeia por um erro, uma coisa que foi totalmente armada e ele estava com inocência. E ele foi jogado na cadeia. Mas Deus usou a José. Mas Deus usou a José. Notem um detalhe importante sobre essa questão de José. Ele saiu de escravo para governador do Egito. Deus pode fazer isso em nossa vida. Nós não compreendemos Deus e muitas vezes nos revoltamos quando nos é tirado aquilo que momentaneamente nós achamos que é o correto, que é o que nós precisamos. Mas Deus tem uma obra muito maravilhosa para fazer por nós. Moisés recomeçou a sua vida mais uma vez. Foi tirado do rio, foi tratado no palácio, fugiu do palácio, foi para o deserto. No deserto, recebeu um chamado, foi para o Egito, recomeçou a sua vida. No momento de tomar posse da bênção, Deus falou: não, até aqui você vai. E Deus fez uma obra maior na vida de Moisés do que podemos imaginar. Moisés é um dos que está no céu, é um dos que visitou Jesus. Ele viu a glória, ele vê a glória todos os dias. Muitas vezes nós não olhamos o que Deus pode fazer por nós, ou limitamos o que Deus pode fazer por nós. E Deus está falando: vou fazer uma nova aliança com você. Vou pôr a minha lei no seu coração. E eu vou ser o seu Deus. Nova aliança requer muitas vezes mudança de direção. Nova aliança requer muitas vezes que nós tomemos atitudes e sigamos em frente. A Bíblia nos traz muitas informações em relação a isso. Você não percebeu que recomeçar é o histórico dos campeões da Bíblia? Note, detalhe importante. Deus tem levado pessoas a ter novos recomeços, pessoas que começam a sua história de novo, mas uma história melhor. Nós temos que acreditar que isso pode acontecer. Eu vivo como se eu estivesse aguardando algo que vai vir ainda. Que isso que está aqui não é o total, mas Deus me usou mesmo assim. E Deus, pela sua graça, já me ajudou muitas vezes. Nós não suportamos perdas, nós não suportamos valores, bens, perdas materiais, estabilidade. Mas às vezes isso nos é tirado para que nós possamos fazer a nova aliança. Deus quer salvar a todos, mas nós temos que parar de rodear as montanhas. Uma vez o povo de Deus chegou até uma região, parou diante de uma montanha e ficaram rodeando. E não decidia. Deus falou: pare de rodar a montanha, segue para aqui. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus pretende fazer uma nova aliança na sua vida. Do que você precisa para que isso aconteça? Uma nova razão para viver? Você precisa de um novo emprego? Precisa de dinheiro? Você precisa de um novo emprego? De um trabalho? Lembre-se, aqueles que Deus abençoou
com o trabalho. Você precisa que seja paga as suas dívidas. Lembre-se da viúva que estava entregando os seus filhos porque não tinha como pagar as dívidas. Deus fez a obra. Foi a primeira empreendedora que eu citei na Bíblia. Deus fez a obra na vida dela. Do que você está precisando de saúde? Pois Deus foi tão potente que ele mandou buscar Naamã, que nem era do povo dele. E falou, eu vou curar você. E curou. Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Do que você precisa hoje? Eu vou lhe dizer do que você precisa hoje. Você precisa se ajoelhar, conversar com esse Deus, porque Ele está pronto para te ouvir. E Ele disse, eu vou fazer uma nova aliança com você. Se a sua história até aqui não foi a que você gostaria, faça uma nova aliança. Comece com Deus. Comece com Ele, tendo essa visão celestial que Ele quer te dar. E eu espero que você alcance a nova aliança, que possamos nos encontrar nesse mundo renovado. Não só nós, mas todos aqueles que amamos.